Retornamos no segundo bloco do Mais Saúde e eu gostaria de perguntar ao professor Marcelo, nós vimos aqui o principal entrave na questão da segurança alimentar está relacionado a essa necessidade de produzir alimentos para uma população que se expandiu para 7 bilhões de habitantes sobre o nosso planeta e a necessidade de cada vez aumentar mais áreas para a produção ou aumentar a produção na mesma área. Sim. Agora, esse processo fez com que surgisse no perfil epidemiológico das diversas cidades algumas doenças transmitidas diretamente por alimentos. Eu gostaria que esse segundo bloco, Marcelo, você se dedicasse a esclarecer os nossos telespectadores que doenças são essas, quais são as principais delas, quais são os seus sintomas e como evitá-las, se possível. Pois não. Bem, a gente está falando das DTAs de uma maneira geral, né? De uma maneira geral. Então, as doenças transmitidas por alimentos e por água também, algumas delas, né? Essas DTAs, né, segundo o Ministério da Saúde, no último boletim que foi produzido no ano passado, 2016, né, mostra não só bactérias, né, como algumas parasitoses e também alguns vírus importantes no Brasil, tá? Bem, dentre as parasitoses, né, algumas importantes são a giardíase, né, a própria teníase, né, e no caso da teníase, que levaria principalmente a cisticercose, no caso da tênia sólio. Né? A teníase que o professor Marcelo se refere para os nossos telespectadores é a popular solitária. Solitária, isso. Popular solitária, né? A solitária, quando ela é absorvida através do consumo da carne de porco crua ou mal passada, né, ela se transforma na teníase. E quando a pessoa tem a teníase, né, ela acaba liberando os ovos nas fezes. Se essa pessoa consumir, então, os ovos da tênia sólio, ela acaba se contaminando com a cisticercose, que é uma doença que pode causar problemas neurológicos, por exemplo, né? Algumas dessas, por exemplo, a giardia, né, que a gente estava falando agora, ela pode causar problemas como déficit nutricional, principalmente porque a pessoa deixa de consumir, deixa de absorver nutrientes. Absorver principalmente vitaminas lipossolúveis, né? Isso pode causar problema nível de crescimento, em crianças principalmente, que são, vamos dizer assim, as idades mais complicadas, criança e idosos, justamente porque são idades onde a higiene não é uma prática tão comum, né? A partir do momento que você tem um controle maior dessa higiene, essas doenças elas ficam em menor escala. Bem, além dessas parasitoses, a gente tem, por exemplo, hepatite A, vírus. Talvez seja um grande problema muito ligado à questão do saneamento, né? Eu digo que, como eu estava falando, eu fui professor durante 11 anos agora no Nordeste, mais especificamente em Ilhéus. E lá tem um problema sério de hepatite A. Por quê? Principalmente pelo consumo de ostra crua. A ostra é um molusco bivalve e ela filtra a água. Se a água está contaminada, ou seja, se tem um esgoto sendo liberado próximo, o que acontece muito, principalmente porque essa ostra no Nordeste ela cresce em manguezais, tá? Então, se o vírus estiver na água, ela está consumindo, está filtrando esse vírus e ela acumula. Então, se a pessoa come essa ostra,
é um problema sério, porque geralmente a pessoa que vai vender, ela te fala, não, joga um limão em cima, tá tudo certo. Não vai matar o vírus, tá? Só o que vai matar o vírus é o cozimento dessa ostra. Falando em bactéria, né, temos algumas que são bem comuns, né? No caso, primeiramente, salmonela, né? Salmonela pode causar diversas doenças e está muito associado. Engraçado que as pessoas têm uma associação muito grande de salmonela com o ovo. E isso não é um mito. Não é um mito. Por quê? Porque, na verdade, a salmonela, né, ela já pode estar presente na trompa uterina da galinha. Então, na formação do ovo, o ovo já pode sair com a salmonela. Então, a pessoa, quando come o ovo cru, né, ou com a gema mole, né, pode então estar se contaminando com a salmonela. Então, por isso que uma das coisas mais importantes é você não consumir o ovo cru e não utilizar o ovo cru em receitas, gemadas, por exemplo, tá? Isso é importante que não seja. Mas, além, né, da questão do ovo, pode ser passado por diversos produtos, laticínios, leite, né, carnes, tá? A salmonela pode passar. Ela é uma doença que, principalmente, como todas as DTAs, vai dar náuseas, diarreia, né? E isso geralmente é autolimitado, ou seja, vai ter um período que vai estar acontecendo essa diarreia e depois ela vai voltar ao normal. Só é recomendado o uso de antibióticos em casos extremos, né? Mais um problema sério é o Clostridium, né? Principalmente o Clostridium botulino, né? Ele está presente no solo, né? É uma bactéria que ela se desenvolve em ambientes onde não tem oxigênio e o grande problema deles é o consumo de enlatado. Então, uma atenção importantíssima é não consumir enlatado que esteja estufado. Principalmente um iogurte, por exemplo, se ele estiver estufado, não consuma. Pode ser, logicamente que não é garantido que ali vai ter Clostridium, não, tá? Mas é uma possibilidade grande que se tenha Clostridium ali. Porque o estufamento seria pela produção de gases, pelo metabolismo dessas bactérias. Exatamente, justamente por elas estarem fazendo se fermentação a lata ali. Ou depósito plástico está estufado, risco de contaminação. Descarta esse tipo de alimento. Né, nem pensar, não pode consumir, tá? E o Clostridium, ela pode trazer características graves. A aversão à luz é uma das principais características, mas ela pode evoluir porque ela libera uma toxina, chama toxina botulínica, né? E se essa toxina chega ao cérebro, ela começa a bloquear o que a gente chama de sinapse, né? Que é exatamente a comunicação entre neurônio. E se bloqueia a comunicação entre neurônio, isso vai fazer com que a pessoa tenha debilidade motora, né? Uma observação interessante para os nossos telespectadores. A toxina botulínica é a matéria-prima, sabe de quem? Do Botox. Retornamos em seguida para o nosso terceiro bloco com o professor Marcelo Cordeiro, fazendo uma belíssima explanação sobre nutrição e segurança alimentar. Voltamos em seguida com mais saúde, programa de saúde da Terceira Via.